Boa tarde, eu sou comprometido em campanha pela chapa Geração Revolucionária. Estamos aqui para fazer um podcast comprometido com o professor Aldo. Eu sou o presidente do Grêmio. Eu sou o Gustavo Oliveira, comprometido aquele dia eu falei que ia ter um podcast. Eu sou o vice-presidente da chapa Geração Revolucionária. Guilherme Clasura, sou suplente de cultura. Estou aqui mais para intrometido, porque gostamos de conversar. E pode falar aí, Fer. Beleza? Boa tarde aí. Sou o professor Aldo, sou professor de financeiro dos aqui presentes. Trabalho com o Claudino, sou professor de tanto de matemática quanto de educação financeira e programação e empreendedorismo. Essas 4 disciplinas aí tem turmas espalhadas desde o fundamental até o médio. O professor quer começar falando o quê? Qual turno que você dá aula? E também, antes de chegar nas turmas, já que o João falou aqui, um pouco da história. O professor nascido aqui de Ipiranga mesmo, meus pais moram até hoje na localidade de Fumeiros, bem distante aqui do centro, uns 20 quilômetros por aí. Foi lá que me criei, estudei num colégio que não existe mais, colégio Nossa Senhora de Fátima, tinha até a 4ª série, tinha uns 15 alunos por aí. Lembro quando eu estava na 3ª série, o colégio contava com 11 alunos apenas. Depois ele fechou, fui para o colégio São Brás, a 4ª série fiz lá, depois iniciei aqui no Claudino. Teve anos aí que era 3 ônibus para chegar aqui, distância de 20 quilômetros. Começava cedo a aula, saía às 5h10 de casa, por aí, para chegar aqui no colégio. Foi uns anos bem complicados, até na questão de estrada também. Qualquer garoa, o ônibus não ia, quando ia, abandonava, em cerca de uns 15 quilômetros longe, tinha que ir caminhando, não era bem fácil de treinar, não. Era complicado. Mas aí, dos meus colegas daquele lugar lá, poucos estudaram, né? Teve no dia mais 3 aí que conseguiu terminar o ensino médio, aquele ano lá, e foram fazer uma graduação para frente. Terminando o Claudino aqui em 2008, fiz o meu 3º ano aqui, fui aprovado no vestibular matemática no UEPG, lá 2009 a 2013, foi minha trajetória. Lá saindo, lá no primeiro ano já comecei a trabalhar em Ponta Grossa, 2013. 2014 voltei para Ipiranga, aí um ano antes de casar. E aqui comecei a trabalhar no Claudino, trabalhei lá no São Brás, no Escola, Aquatis. Após também comecei a trabalhar no Sagrada Família. Ou seja, já rodei todo esse Ipiranga aí, lecionando. 2014, 2015 fiz 2 pós também, uma em gestão escolar, outra em ensino lúdico. Em 2015 comecei o mestrado, terminei em 2017 e após esses anos de 2017 aí foi só sala de aula, para cima e para baixo, os estudos do ponto de vista prático ficou um pouquinho deixado ao lado, né? Que gera um diploma, basicamente, porque o estudo nunca para. Após, aqui estamos, né, em 2023. Professor, como surgiu essa vontade de ser professor? Até eu tenho uma passagem dessa na introdução da minha dissertação. 2008, era o inverno de 2008, eu estava trabalhando com meu pai, partindo lenha. Tem amarelo. Partindo lenha, era junho de 2008. Era junho de 2008. Tava partindo lenha, meu pai lá até então não sabia se eu ia estudar ou não ia ficar no interior trabalhando com ele, sempre quis estudar. Foi uma coisa que pegou e chegou para mim e falou: se você quiser estudar, beleza, pode estudar. E se quiser ficar trabalhando com o pai aqui, pode ficar, porque aqui tem serviço para gente morrer de tanto trabalhar, vai morrer e o serviço vai continuar aqui. Eu estava partindo lento. Daí, nesse momento, ele falou assim, que uma coisa é
falar a simplicidade dele. Que a caneta é um pouco mais leve que a marreta, né? Ainda assim, eu sempre queria fazer. Estuda até que a marreta vira caneta. Eu peguei e queria uma área exata, sempre tive facilidade na parte de matemática, química, física. O primeiro vestibular que eu prestei foi no meio desse ano, foi para Química Tecnológica. Foi na UFG também, fui super bem no primeiro dia, na parte geral. No segundo dia, fui razoavelmente bem, mas não consegui nota de corte. E daí, sabe que caminho que levaria, né? Certamente não seria sala de aula. Não sei, mas foi o primeiro vestibular que eu prestei, foi para Química Tecnológica. O segundo foi para Matemática e aqui, o segundo e o último. Daí, nessa passagem, como na época queria ficar aqui no Ipiranga, a gente que cresce em cidadezinha pequena não vê muitos horizontes, né? Hoje em dia é até mais fácil a parte da internet, você enxergar o mundo, ver o mundo. Porém, um tempo atrás não tinha isso aí. Você era meio que bitolado, enxergava até o trevo. Muita gente tinha um ditado antigo que falava assim, que o mundo não acabava no trevo. Depois que a internet acabou esse ditado, o povo sabe que existe vida além do trevo de Ipiranga. Daí fui para ficar aqui em Ipiranga, olhei das áreas que eu gostava, que era das áreas exatas, aqui tinha mais campo de trabalho. Aqui em Ipiranga era para ser professor de matemática. Né? Até hoje ainda falta bastante professor da área exata, principalmente em matemática. Não mudou muito de 12 anos para cá. 12 não, 12 mais 12 formado, mais 4, 16 anos para cá. Você já aprendeu uma coisa com algum aluno? Como foi o que você aprendeu com ele? A gente aprende muita coisa. Tem muito aluno bom aí e a gente aprende bizu também, né? A gente aprende como não ser, né? Mas com alunos aí já aprendi muita coisa, né? Porque a vida da gente, o conhecimento é sempre amplo, né? E sempre tem algum aluno que tem alguma história para contar, ou alguma vivência, ou já fez alguma coisa, ou leu alguma coisa, chega e, ó, professor, tal coisa não é, vai pesquisar, às vezes não é, o aluno está inventando, ou falando alguma bobinha, mas tem muita gente, porque o professor sabe até um pouco de coisa, mas não sabe tudo, né? Tem, esses dias atrás, aí, até um aluno chegou da parte de financeiro, não é um da turma de vocês, e pegou e falou que o Bitcoin valia não sei quanto lá, teve um aumento de. Eu falei, não sei se chega a tanto, e até mais do que aquilo, o aumento que teve em alguns anos, aí, não lembro a porcentagem. Ou seja, o aluno por si ele pode estudar em fins diversos, chega no momento de aula, a gente sempre conversa e abre diálogo a todo mundo, todos podem expor as suas ideias e confrontá-las, ver se estão certas ou não. Né? Um ambiente de sala, de aula, um ambiente de aprendizagem, não só para os alunos, como para o professor também. A gente sempre está evoluindo aí, buscando o melhor. Então, professor, o senhor falou que foi a primeira e única, né, formação, né? Então, o senhor planeja mais alguma daqui para frente? Ou acha que é muito cedo, não sei? Formação acadêmica? Isso. Uma vez eu cheguei a pensar, já uns 3 anos atrás, em fazer algo relacionado ao direito. Olhei até que ponto isso impactaria no meu dia a dia. Porque vocês sabem que a vida do professor geralmente tem professor que trabalha manhã, cedo, tarde, noite. O professor trabalha manhã, todas, 4 tardes e 2 noites, né? Então, fica pouco viável hoje em dia, porque a gente tem criança pequena, tem outras tarefas a serem cumpridas. Talvez para frente algo relacionado um pouco mais do direito, da filosofia. Acho que um rumo aí que talvez o professor tente seguir. Não sei se vou ainda, vou esperar para frente alguns anos aí, ver que rumo que vai levar a vida, né? Quanto que a vida me leva.
Porque a gente vai conversar daqui uns 10 anos e isso é ter votado não. E mesmo assim, o senhor conseguiu, né, passar no concurso da PRF e tudo. É, Como que isso. foi a rotina de estudo, assim, mesmo com criança e todas as aulas, como que o senhor conseguiu Sabe? fazer? Tocou nisso daí. Foi. A grande maioria dos alunos reconhece, porque no ano passado teve 4 meses que eu distanciei das aulas aqui, fui fazer o curso de formação da PRF. Voltei de lá ainda, não sou PRF, né, sou professor, mas foi um momento aí, 2020, surgiu aí com a pandemia, foi um momento muito crítico na educação brasileira, acho que mundial, que foi um momento que eu peguei e vi que eu poderia fazer outra coisa, né? Eu falei, vou dar uma olhada em tudo que surgiu. A primeira ideia que se tinha em mente era um concurso da Polícia Civil do Paraná, para investigador. Que estava para sair, estava foi cancelado pela pandemia e tudo mais, e comecei a estudar. Era para sair, peguei e foquei nele. Quando virou para a PRF, surgiu meio da noite para o dia o concurso da PRF, eu tinha já 1 ano e pouco de estudo. Aí umas 3 horas por dia, que era o que eu conseguia, né? Trabalhava umas 10, 12 horas por dia, tinha mais algumas tarefas aí, extra colégio que tinha que fazer em casa, o que sobrava para estudar eram umas 3 horas. Me dediquei ao que eu consegui e 1 ano e meio, depois que abri o edital, peguei mais uns 3 meses aí, parte da legislação de trânsito, que não tinha na Polícia Civil, mas foi o que deu para estudar 3 meses, alcancei uma nota boa, salvo engano, de 30, cerca de 29 em trânsito. E eu fiquei numa classificação 1.300, por aí no último concurso, de 300 e tantos mil inscritos que teve, 1.300. A primeira turma, que foi em 21, não tive nota, chamaram 1.200, 1.000 e pouquinho, estava um pouco acima. Foi um dos primeiros da turma 2 a ser chamado. Foi de junho, não de julho, setembro, foi de junho do ano passado, nessa época que o ano passado estava em curso lá, até outubro, uma experiência muito boa, a gente aprende muitas coisas, ver como é feito e o que é feito, né? Obviamente não vou contar muitas coisas sobre lá, mas ver a parte da estrutura, a parte do comprometimento das pessoas que lá estão, e pretendo, assim que tudo der certo no processo que segue, por muita felicidade do professor, acho que só por esse processo, mas não me arrependo de ter falado demais na inspeção médica lá, e que tudo quando os juízes tocarem de analisar o processo, acho que tudo vai dar certo, e talvez ano que vem, aí, começo do ano que vem, talvez no máximo tardar, final do ano que vem tudo dê certo. Dá tempo de fazer mais um podcast? Dá tempo, sempre dá tempo. Não podemos chegar e ficar pensando que tudo para amanhã, né? A vida vai correndo conforme a vida vai andando. Então, tudo seu tempo. E quando você for tornar a PRF, você pensa em visitar nós, dar uma... A esperança, até tem um lugar vago do professor, que é bem longe aqui, a esperança que, se tudo é certo, né? Voltar aqui em Ipiranga, né? Tem postos da PRF nas proximidades, então a esperança é depois de alguns anos conseguir voltar para a região, aí, que é um lugar que eu nasci, cresci e aqui quero ficar. E assim, durante a pandemia, você teve alguma dificuldade, assim, ou em algum momento pensou em desistir ou parar? A pandemia foi um problema, né? Acho que essa aprovação do professor da inspeção médica decorre da pandemia, porque no começo foi bem estressante, né? Daí eu acho que o que eu tive talvez foi uma crise de estresse, alguma coisa, bem no começo da pandemia, porque foi complicado, né? Os alunos, em tese, em si, quando estão em sala de aula, muitos já não querem estudar, né? A grande maioria já está vivendo só com merenda. O professor João Corrado,
Nossa, o tipo do negão só vem pro colégio comer merenda, jogar bola na cancha, e ver as meninas. É mais ou menos. Hoje não, tem muita alunos que querem estudar, querem aprender, buscam um conhecimento, né, acima de tudo. Né? Buscam saber as coisas, o porquê das coisas e tentar utilizar isso na sua vida de uma maneira com maior assertividade, vamos falar assim. Né? Não é mais sério, com maior assertividade. E pegam o conhecimento que os professores trazem, compartilham e desenvolvem junto com o aluno, para ele buscar um melhor lugar na sociedade, uma vida talvez mais aceitável e mais útil para o lugar que ele nasceu, que ele viveu, para a sociedade em geral. Buscar um bem não só para si, como para todos que estão à sua volta. Professor, se você vivesse de novo, você se tornaria professor? Eu acho que sim. Eu não tenho, digamos assim, um desgosto, né, de ser professor. Por exemplo, tem gente que eu escolheria outra profissão e tudo mais. Não me arrependo, né? A única coisa que de um tempo para cá até deu uma diminuída é o quanto o professor ganha comparado com uma outra formação qualquer em início de carreira. O curso superior, 4, 5 anos de estudo que cada um teve, foi o mesmo. E certas profissões começam com 8, 9 inicial, aí e o professor volta lá com 2, 3 inicial. Isso aí está algo bem errado, né? Se for precisar, não precisa muito. Qualquer país do mundo aí, uma das profissões mais valorizadas é o professor. O Brasil deixa muito a desejar isso aí. Que não que isso seja fundamental, né? Mas é um diferencial para atrair bons profissionais. Porque se o cara for um bom aluno, mesmo um aluno excelente no ensino médio, são poucos os que se dedicam a uma licenciatura hoje em dia. Eles querem geralmente estudar engenharia, medicina, buscar alguma coisa que volte mais dinheiro de início. Aproveitando que o senhor está falando disso, como o senhor vê a educação no Brasil, de modo em geral, principalmente aqui no Paraná? A pandemia foi um problema, né? Isso daqui, os alunos de lá para cá, eles se habituaram muito à parte de celular, de computador, e isso aqui afetou muito. Tem uns alunos que estão pensando em EAD até hoje. Eles querem mais estar mexendo no celular, do que prestando atenção no professor. Então dificulta, né? Porque ensinar, até foi um comentário que eu falei com o professor semana passada, sexta-feira, que é um dos maiores problemas da licenciatura hoje em dia, é ensinar aquele que não quer aprender. Né? A pessoa não quer aprender, não quer escutar você, e mesmo assim o professor tem que desenrolar, tentar fazer guiagem, tentar chamar o aluno o máximo que ele conseguir para ele desenvolver um senso crítico e tentar aprender, né? Pegar e buscar o desenrolar da situação e conseguir um pouco de conhecimento, que é o que o colégio busca, né? Transformar a sociedade por meio do conhecimento. E assim, o que você vê que precisa para melhorar assim, para o aprendizado, assim, que ainda falta nessa escola que você acha que seria melhor para os alunos? Sim, a coisa mais importante que você acha. Eu vi a visão do professor, acho que todo professor de matemática tem um pouco disso, é que falta um pouco de reprovação, eu acho, nos colégios. Vai saber, uns 30% por ano, mais ou menos, de aluno. Um 30% dos alunos aí, para todo ano, eu acho que em alguns anos, o povo acho que iria aprender. Não que não exista reprovação, né? Até existe a parte de reprovar, né? Um aluno que não
adquiriu o conhecimento, mas é por fins diversos, a maioria por abandono, né? Bom, porque se o aluno ele vem do colégio aí durante o ano, mesmo com pouco conhecimento adquirido, ele consegue passar. Isso aqui eu vejo que é um problema, né? Que a gente poderia, se voltar, não precisa voltar muito tempo atrás, né? Voltar aí uns tempo que o professor era aluno, faz uns 15 anos atrás, a quantidade de alunos por sala que não queria estudar era pequena. Era pequena. Talvez sala de 30, uns 5, 6 alunos falavam, não quero estudar, não vou estudar, beleza. Hoje você volta numa sala de 30 e talvez encontre, assim, no grande geral, 5 alunos que querem estudar, que querem desenvolver, que querem buscar algo novo, correr atrás. E isso aqui é prejudicial. Então, como que a gente vai fazer para retornar essa grande maioria, querer estudar, querer se desenvolver cognitivamente, emocionalmente? Não sei ainda, mas uma hora vai voltar. Professor, como surgiu o teu desejo de entrar no PRF? O senhor já foi militar antes, serviu o exército? Não, nunca. Perdeu essa vontade? Nunca tinha nenhuma experiência militar, nem relacionada a qualquer outra polícia, né? Porque a PRF em si não é militar. O curso de formação tem alguns cunhos militares lá, mas só por um fato da organização, né? Só pelo fato de conseguir organizar melhor a tropa, mas foi por volta de 2020, por aí, mais ou menos, comecinho, que eu vi que poderia ajudar pessoas de uma forma diferente, que eu ajudo hoje em dia. Durante a pandemia foi um tempo muito difícil, né? E os professores e alunos em casa, você ligava a televisão, quais estavam lá, né? Eram policiais, enfermeiros, médicos, estavam seguindo a sua profissão aí, a sua missão da forma mais presente, fisicamente, né? Não que o professor não estava presente, porque estava, mas da presença física, vi que poderia ajudar. E da parte de saúde nunca foi algo que eu queria, eu nunca gostei de ver gente doente, né? Não que eu... Mas gente doente. Essa pandemia, né? Tem gente que fala, que viu uma pessoa doente, quer ajudar, quer cuidar. Não que se eu ouvir uma pessoa doente, não vou ajudar, não vou cuidar. Claro que vou ajudar, vou cuidar, mas não vai ser, que alegria de estar cuidando. Né? Já o médico, o enfermeiro, você vê que eles têm um dom, né? De cuidar das pessoas, de querer que as pessoas melhorem na sua saúde, no seu físico, no seu cognitivo, psicológico, tudo mais. Já o professor ele pega aí essa área de saúde, daí vem na área policial aí uma possibilidade de ajudar a sociedade como um todo de uma forma distinta. O salário também é um pouco melhor do que o professor. Aí eu olhei muito agradável. E assim, caso você não consiga ir para a PRF, daí você errado lá, certo? Daí isso está errado. Você voltaria para o Claudino ou você tentava ir em uma área da medicina, em algum outro lugar? O que o professor é a longo prazo, né? Todo mundo sabe que a justiça do Brasil é bem morosa, ela leva tempo para desenvolver. Aí na esperança de um ano e meio, a partir de agora aí desenvolvo, se der 2 anos, 3 anos também. Vai seguindo a vida, né? Vai trabalhando com o professor, que é algo que eu gosto de fazer. Se não der certo, a minha pretensão deve sair, acho que o outro aí, no outro concurso 2025, 2026, vou prestar novamente, né? Mas aquilo que me eliminou, a inspeção médica já não vai ter existido tão logo, então não vai ter, mesmo que eu conte, porque não pretendo omitir nada, né? Do que já se passou,
não vai ser impeditivo, né? Segundo eles, lá que eu também não creio que vão julgar procedimento novamente. Pretendo fazer novamente, se for vontade de Deus, né? Vai ir dos homens lá de cima. Professor, nós falamos assim, história. Nossa! História vem pra história, não? Ai, vamos uma história. Umas 6 horas. Uma história. Aquela que você mais conta, aquela boa. Da mulher da caminhonete. Mulher da caminhonete? Chorando na caçamba. Nossa, eu que mentira essa. Aí uma pergunta aí. Mas eu lembrei de uma agora, mula sem cabeça. Essa aqui agora eu lembrei também. Mas eu fui ajudar ela, né? Essa aqui foi bem no tempo de. Devia ter uns 17 anos mais ou menos. Numa festa, eu indo embora, eu olhei, uma menina caindo numa maleta. Caindo numa maleta. Eu olhei assim, quando já a menina na maleta vai passar um carro por cima, né? Daí tinha uma pampilha do lado, assim, eu levantei ela, joguei dentro da pampilha. Só que deixei aberto a caçamba da pampilha, senão imagina, acabou de pegar, chegava, subia, e embora, né? Quando deixaram dormindo no chão, eu coloquei em cima. Era uma pampinha, saveirinha, era algo bem. Não era uma caminhonete, não precisa da caminhonete. Foi dessa daí. Foi em tinha uns 17 anos, eu era menor na época. Estava indo embora bem cedo, a menina estava caindo na vareta, coitada. Mas se tivesse chovido, tinha morrido. Coitada, a menina bem cedo hoje. Ninguém sabe, né? Não vai saber que fui eu, né? Um dia eu vou falar pra ela. Hoje tá magrona, né? Antes era bem sofrido, meu pai. Mãe de família, tudo hoje, né, cara? Essa aqui foi uma situação assim, para ficar gravado na memória. Catei a menina, joguei na caçamba assim. Falei, coitado, velho. Hoje a menina não, se parou de beber até e tudo mais. Ainda bem, né? Imagina cair na maleta direto. É uma outra história essa aqui. O professor Marquinhos, eu nunca pedi licença para ele para contar algumas vezes. Trabalhava no São Brás, isso foi 2014, 2015, por aí. O professor Marquinhos tinha uma van que ia lá para o São Brás, até hoje vai. O colégio que tem. O professor subiu com o professor Marquinhos, estava branco mais do que essa mesa. Subiu na van, tremendo de medo. Eu falei, o que aconteceu, professor? Ele falou, não vou te contar uma coisa muito assustador. Eu falei, conta. Ele assim, uma noiva subiu na minha garupa. Na hora. Falei, mas estava parado? Não, eu estava andando em cima da ponta do Timagi. De repente eu olhei e tinha uma noiva na minha garupa. Aí ela veio me mirando. Ele, não. Na hora que ele chegou, vai entrar no trevo, ela pulou. Essa noiva. Daí eu peguei e falei assim, não, mas aquele lugar que ele é meio tenro as visagens. Uma vez eu vi a mula sem cabeça, mas ele ficou todo animado. Aí, é mesmo. Ele estava pastando a mula sem cabeça. Porra! A mula sem cabeça pastando, mas é mentira. Eu falei, você conta uma mentira, né? Eu contei outra, né? Daí ele ficou bravo comigo. Ficou aí umas 2 semanas bravo comigo, não tinha mentido. Mas ele conta mentira, assim, nem vermelho. Tinha visto uma noiva na garupa dele. Essa foi uma outra vez também, de visagem. Era quando ia para o sol, assim, um lugar lá que tinha muita areia. Daí quando o carro passava, fazia isso. Jogava areia embaixo do carro. Fazia aquele barulho da areia. Subindo. E daí lá tá um lugar que tem visagem. Entende isso? Porque passa e ele fica embaixo do carro. A hora que você passa, ele passa a mão embaixo do carro. Porra, essas são as visagens técnicas, fica embaixo do carro. Daí, fui indo, mas nunca fez isso. Ela vai passar mais ligeira, passava muito devagar, porque tinha areia, tinha medo de derrapar o carro, mano. Passei mais ligeiro, vi qual era a visagem, contei pra ele. Ele ficou tão triste que não era visagem. Ele não é visagem, assim, ela faz uma zumbilinha embaixo, assim. Não sei se tem até hoje aquele lugar lá, perguntar pra ele qualquer hora desse, acho que ele estava no plano de trabalho, colégio gostoso lá, bom, ótimo lugar para trabalhar.
trabalhar também. Tenho boas lembranças, trabalhei 3 anos lá. Fiz muitos amigos lá no colégio, né? Alguns outros, tive 2, 3 trabalhos, até hoje no Claudinho aqui. Um bom colégio. Tinha amizade no caminho que era Areia. Senhor, a história do Tiago que ficava em casa fazendo live dele com o pai lá no Essa era gostosa. Foi o dia de prova. Cheguei lá, faltou só um caça. Faltou só um herói. Peguei e falei, o que tem do que faltou hoje? Aí um outro lá, muito. Ele ficou fazendo live. Falei, mas o que é isso? Live? Eu nem sabia o que era live. Fazendo live no Fight Fry lá. Falei, mas não veio pra aula porque ficou gravando um joguinho. Falei, mas e aonde que ele... Daí já tinha um notebook na sala. Não, tinha um projetor já. Mas isso não faz tanto tempo, então, né? Não faz, não, já tinha, já era lá nos nossos, cara. Viu lá? Já tinha, era rápido, igual que tem no colégio. Fui lá, peguei o notebook, sabe? Eu peguei o notebook emprestado ao professor, porque eu não tinha na sala. Eu emprestei lá, abri lá. Falei, você sabe o nome dele lá? Aí ele falou assim, tá o nome lá que eu não lembro. Abri a live dele, tinha mais um assistindo. Tinha 2 todos assistindo, um era eu e o outro era mais um. Tava ele correndo com uma saquinha, uma menininha correndo com uma sainha, com um fuzilzão assim, perto de uma flor, entendeu? Até onde? Daí eu peguei e escrevi lá o nome dele, né? Não vou falar o nome dele. Não dá nada. Peguei e falei, escrevi o nome dele lá e falei, olha o professor aqui, porque senão ele ficar fazendo prova, fica gravando esses joguinhos aí. Acabei com a live dele. Imagina você chega o professor e manda mensagem. Eu mandei mensagem pra ele. Não, mas você ia ficar rico gravando live. O problema é que fiquei sabendo dele, tava em Maringá, acho. Uma foto dele. Foi correr 10 km, 12, 21, não sei se era meia maratona, acho que era 21 km que ele foi correr. Já era bom pro estudo, né? Acho que ele correu uns 2 anos e tal. Não, eu quero ter boa, não queria estudar, eu peguei e fazer a prova, eu fui gravando live. Eu ficar gravando a live, velho. Tinha mandado o link lá, o casal procurou no YouTube ou em algum outro canal, não lembro qual que era. Achou ele lá, ele correndo com o fuzilzão, sem a sainha, tirava até depois, eu falei, não, e a sainha lá, mas não veio pro colégio, a sainha, aquela onde estava. Ele ficou bem envergonhado. Nunca mais faltou, ainda bem, né? Sei que foi bom. Não, foi bom. Aquilo lá foi um fato. Tomara que nunca aconteça mais isso, né? Eu abri a live na aula, mostrei pra todo mundo aqui. Enquanto o povo estava fazendo a prova, né? Eu entreguei a prova para eles. Enquanto eles iam fazendo, depois nós fazíamos a prova, eu fui lá, liguei o computador, coloquei o projetor, achei. O rapaz que era o que tinha me contado era um dos mais espertos, só me engano, tentar segundo ano, terceira graduação, né, estudando. Pegou aí e foi lá, falei, vem cá, acho que ele tá, deve estar avançado na prova, né, não ia atrapalhar ele. Ele pegou lá, abriu, ele tinha um assistindo. Daí quando eu entrei, ficou 2 assistindo a live, tava famosa. Aí derrubei a live, achando que outro dia chegou lá e pediu desculpa, né? Falei, não vai desculpar, você vai pegar e ficar gravando live, né? Fazer a prova, aí o professor, eu não sabia, ela falou, mas tem que vir fazer a prova, não vai gabaritar a prova. Aí ele, não vou faltar nunca, não faltou, aquele ano ele provou que nada que falta. Aí o outro ano, ele tinha reprovado acho que um ano, era o segundo, primeiro do médio, não lembro qual que era a sala. Depois, no outro ano, ele conseguiu terminar, fechou o terceiro ano e não sei, então, foi piada pequena, só não gostava muito de estudar. Pra me gravar lá, Mas é a melhor história, professor, que já saiu de dentro de uma sala assim, que aconteceu na escola. A melhor de todas, mais engraçada.
Um aluno, professor. Ah, com aluno tem algumas engraçadas. Tem uma que era Colégio dos bandidos, né? do 9º ano, né? Mas tem uma agora que engraçada, assim, que lá é triste, né? É uma também não contando. Mas era triste, mas aqui é engraçado. Era um 9º ano. Pegar formado, né? Pegar casou, até pai, né? Não vou contar o nome dele também, né? Mas. Senão dá problema. Cheguei no casal assim, 9º ano, tinha uns 15 anos. Falei, quanto que era 5 vezes 5? Falou 20. Falei, não, 5 vezes 5. Não é 20, não. 5 vezes 5 deve ser outra coisa. Porque assim, fez as contas dos dedos, dá assim, 20. Pensei, espero que esse já tá tirando da minha cara, tirou coisa. Nossa, conta 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5. 5 vezes. E deu quanto? 20. Catei o X no chão, era aqueles. Uma nota um pouco menor que essa aqui. E circulei com o X. 5 por 5. Aí agora, 5 vezes 5. Conte quantos eu já tenho. Ele contou sentado, assim, na onda do. Mas que coisa, olha! E todo mundo dando risada já. Só, os únicos que não estavam dando risada era eu e ele. Ele, porque estava sem saber o que estava acontecendo, e eu, para não ficar feio em relação a ele. Ele vai levando. Tem o registro para ele agora que você vai contar. Cada vez que você contar, você vai arriscar. Contando. 1, 2. E começou. Na hora que começou a chegar perto do 20, ele começou a ficar triste já. Porque ele começou a chegar perto do 20 e tinha um monte de lá atrás dele. Ele vinha. Na hora que ele riscou o 21, ele olhou para mim assim. Ele continua. 25. Eu falei, viu? 5 vezes 5 é 25. Ele, não, sabe? Porra, não amo. Eu fiquei com risada porque fiquei com 9. Eu falei, 5 vezes 5 sempre. Por isso que eu errava muito nas provas. Caramba, né? Já, gente fina, coitada, mas o estudo que ia lá. Depois acho que terminou com ele, se reprovou lá uns 2, 3 anos, sabe? Mas essa aqui foi uma das piores. Uma outra também, que também era de divisão, parecida com isso aqui. Cheguei com o dia seguinte. Daí o professor Cláudio sempre pergunta as coisas, só para ver se está prestando atenção, não era para olhar a pergunta, não era para ser difícil. Era para ver se estava vivo. Quanto que é 20 dividido por 5? Não sei. Não sabe, só no 7 anos, 7 oitavo. Mas não sabe? Não sei. 20, nós tem 20 coisas, vai dividir em 5. Olha quanto. Tem 20 balas, vai dividir em 5 da conta. Não sei. Mas eu sabia que ele. Aí ele tinha cheiro de porco, cuidado com o porco. Nós tem 20 porcos. E vai dividir isso aqui em 5 bairros. Quantos porcos vão ficar em cada bairro? Falou 4. Falei, ó! Mas isso aí! 20 porcos dividido em 5 bairros. Aí, 4 porquinhos. Cada bairro. É isso aí. Então, quanto que é 20 dividido por 5? Aí, assim, já falei que não sei. Ela foi triste também. Quase falei que tem duas chaves, né? Eu sabia dessa com laranja, né? Com maçã, acho que é. Ele perguntou quanto que é 5 maçã, então. Mas não sei com laranja. Eu sabia que o corpo, coitado. O número eu sabia. Nossa, ela veio. E daí depois, ela abandonou, ela até abandonou depois o estudo. Certo? Não era. Não é marido, não é casado, né? Aí 3, 4 crianças, muito cuidado. Porque o professor vai ficando velho, né? Eu tenho alunos que trabalham com professor aqui no colégio, tem professores aqui no colégio que foram meus alunos, acho que já tem já uns 3, 4, que foram meus alunos, estão aí trabalhando
Então, vai ficando velho, né? A casa vai puxando também. A barba tá ficando branca já e a vida é assim, né? Daqui uns dias aí, não sei também, não estão olhando, trabalhando, não sei se. E agora não pensa em tirar? A barba eu vou deixar crescer agora. Faz um mês, sabe? Ah, quero ver eu 2 chegar meses. na PF. Na PF eu acho que não precisa nem Não cortar, precisa mas se cortar a barba. vai militar, né? Eles não gostam que seja Papai Noel, né? É que não é militar, né? Mas até um corte, assim, não dá pra deixar ele igual. Deixar assim na cintura, né? Igual aqueles do Vai sacar o fuzil, tá? daí encosta na barba, né? Então não, né? Então você vai pegar e vai deixar ela crescer por enquanto aí, indo até o final do ano, acho que vai deixar. Pegar e ficar razoável. Só bigode não gosta, aí começa a mudar pra comer, né? Daí não gosta, daí quando tá grande eu tiro o bigode, tiro sexta, sábado, coisa assim. Professor, ia no colégio dos bandidos? Dos bandidos, já dei um colégio no aula, uma vez um tempo atrás, um colégio, foi muito complicado. Passou muito medo lá já, professor. Passou uma história assim, passou um medo lá. Medo não, né? Mas tinha lá uns negócios meio barra pesado. Facção lá dentro. Hoje em dia tem bastante lugar que encontra pessoas de má índole, né? Tem boas lembranças, poucas, mas as lembranças meio pesadas, né? Mas tem alguma história assim de lá, professor? Ah, tem bastante, né? Mas acho que eu posso pular por enquanto, né? Outro dia é contando isso. Vai ficar muito pesado. Mas não teve uma lá, professor? Tinha um dia lá do banho. Isso. Foi daí? Foi daí. Foi daí. Gramado, curiosidade, conta essa também. Só essa. Só essa. Esse daí acho que não prescreveu ainda, né? Não, né, professor? Só essa daí mesmo. Não envolve violência nem nada. Não, mas é. Até dó, né? Tá. Vamos deixar pra outro. Mas é que eu piado aquele lá do. Eu não acho que a última primeira vez que eu tomou banho, eu tinha uns 15 anos. Coitado, né? Não, Adoro. Mas o doutor da educação física foi lá e fez uma vaquinha na época lá, ajudou o piado. Ah, mas agora já contou, agora. Essa não é, professor? Já contou mesmo? Termina, agora começou. Não, é te dar bem calma nessa aí. Foi em 2010, 2011, por aí, nos primeiros anos que eu trabalhei. Tinha uma turma, o Thiago, muito querido, só que acho que eu não tinha capacidade da família ter na casa um chuveiro, né? Eram bem pobrezinhos, desamparados, moravam dentro de uma valeta, basicamente, lá, e tinha, acho que da casa era só um lugar para colocar o colchão só, para eles dormirem, tinha uma casinha de madeira, para pensar. Não fui ver, né? Foi um professor de educação física na época, fez uma vaquinha lá para comprar algumas coisas para casa deles, e ele levou um dos piá, na época lá que era meu aluno, para tomar um banho no colégio. Já levou no colégio, que o colégio tem, né? Pegou e deixou ele lá, falei, toma banho aí. O piá não sabia tomar banho, né? Isso o relato do professor foi algo bem complicado, né? Imagina uma pessoa com 15 anos, aí não sei se tinha 15, não sei se tinha 13, 14 anos, não sabia tomar banho, né? E era complicado. Era um desafio aí, toda hora, de lecionar na turma dele e chegar próximo a ele para auxiliar, né? É complicado. É bom a gente chegar perto de gente cheirosa e tudo mais. E ele era bem cheiroso. Bem cheiroso. Coitado. Tomara que tudo tenha dado certo na vida dele. Já deve ter aí próximo aos 28 anos, 30 anos já. O rapaz faz chão, já posicionei com ele, já tinha uns 13, faz uns 15 anos, quase já deve ter uns 27, 28 anos. Tomara que tudo tenha dado certo na vida dele. E aqui no Claudino, você tem alguma história aqui de aluno aqui no Claudino? Alguma história que você tem para contar? Não precisa citar nomes, mas para contar sobre aqui do Claudino. Nossa, engraçado. Sempre tem, né? Esse do porco era de Claudino, né? Ele sabia fazer divisão por porco, mas não sabia com o número. Eu só perguntava para frente um porco, quantos que é 7 porco vezes 3
Dá quanto? Ah, 21. Viu? Quanto que é 7 vezes 3? Essa eu não sei. Essa daqui eu falei. Eu vou lembrando, boa risada. Tinha uma turma, era o nono, oitavo, não era oitavo F, oitavo G. Era aquela turma lá, lembro que apenas 2 alunos terminaram, 2 meninas terminaram o terceiro ano na época certa. Né? Tanto foi ficando para trás, outros estavam voltando, tudo mais. Foi uma turma muito difícil. Muito difícil. Teve um dia que cheguei para uma menina dessa turma aí. Eu estava trabalhando, você chega a 7º ano. Trabalhando a parte de faturação, em números primos, tudo mais. E cheio de compra, de faturação. Daí peguei no meio lá, perguntei para a menina o que eram os números primos. Eu falei, o que são os números primos? E a menina falou, sim. Eu expliquei. Os números primos são números naturais, que possuem 2 divisores. Um dos divisores é ele, outro divisor é o 1. Expliquei, coloquei lá, né? Falei que o número era primos, coloquei a listagem dos primos, fiz uma frasezinha para decorar. Números primos são números que possuem 2 divisores naturais, dígito de mesmo, alguma coisa. Era uma frase lá para decorar. Daí recitei junto com ela a frase umas 3, 4 vezes. Eu falei, agora fale sozinho. E a menina também foi lá. Números primos, ela falou. Nossa, falou. Beleza. Falou, beleza. Então se grave que na semana que vem o professor vai perguntar para você novamente isso aqui. Tá bom. Passou mais ou menos uns 2 minutos por aí. Falei, então vamos relembrar aqui. O que é o número primo? Ajuda o professor lá de novo. Não sabia mais? Coitado. Aquela não deu risada. Ela era uma menina também. Ela não gostava disso, não gostava, não queria. A grande maioria das pessoas, né, 99% são boas pessoas. Tem uns que não são bons alunos. Não querem desenvolver seu cognitivo. Mas a grande maioria tá bom assim. Pra que eu vou me esforçar? Esquenta a cabeça. Demora tempo para aprender. Uma vez no outro, daí se perguntei de quando eu velho, né, essa aluna. Perguntei, você, qual é a capital do Brasil? Não, a capital do segundo ano mesmo, sabe a capital do Brasil. Daí dei possibilidades para ele. Falei assim, nada a ver, eu falei, do ponto de vista matemático, qual que é a capital do Brasil? Do ponto de vista matemático, físico, ainda. Daí ele ficou quieto, assim, não sabe. Bom, dei umas opções para ele lá, ele chutou, foi do Paraná. Qual que é a capital do Paraná? Eu, cara, não assiste televisão, né? Olha a televisão. Isso é um jogo de futebol, se ligar um jogo de futebol. O cara fala que estamos aqui na capital paranaense, lá, os times da capital são tal. Eu assisto, mas eu não presto atenção. Tá bom. Daí eu não sabia por quê. Daí já que estava levado a casqueira, peguei e perguntei para ele qual que era a capital do Ipiranga. Nossa! A capital do Ipiranga. Eu fico pensando na capital do Ipiranga. Daí, eu falei, capital do Ipiranga não tem, né? Se vocês quiserem que alguma seja a capital do Ipiranga, algum lugar que vocês colocam Santo Antônio. Desconfiei que seria lá. Por que você sempre desconfiou que seria lá? É que lá é alto, não tem água fora, não é artefato. Nossa, esse aluno era top. Esse aluno tem um bom aluno também. Até hoje ele encontra uma pergunta para ele, a capital do Ipiranga. E aí, esse era o terceiro ano dele, já
Tá sofrendo, né? Não adianta ficar segurando por muito tempo, né? Ele vai achar um serviço, vai achar um trabalho, e nem todo mundo vai ser doutor, vai estudar pra frente. Mas o professor queria que todo mundo estudasse, né? Queria que todo mundo se desenvolvesse aí e fosse alguma coisa. Teve uma história assim na escola, engraçado, do jeito que for, assim, que marcou muito a vida de você. Nossa. Foi um grande ensinamento, coisa assim. Uma coisa que você absorveu. O professor geralmente grava bastante coisas, mas do ensino médio, olha, uma coisa que marcou bastante foi aquela parte de conjugação verbal, sabe? Até hoje eu acho aquilo, ó. Aqui é lá, você não sabe. Verbal, pretérito passado, passo, pretérito perfeito, pretérito mais perfeito, imperfeito, futuro do pretérito, os modos. Então, os modos não era tanto, mas era isso aí. Então, hoje eu nem sei o que é cada coisa, mas na época que era ensino fundamental, não sei quantos vocês viram isso aí, mas era acho que 7º, 8º ano. Na época nada fazia sentido isso. Depois, o ensino médio, a gente foi ver, mas até hoje o quarto não pôr aquilo lá. Pegar e coloca lá o verbo correr na primeira pessoa do pretérito mais que perfeito. Perfeito, que é o correr, né? Sabe, mas é uma coisa assim. Então, essa parte aí, se não for também, mais que perfeito, deve ser. Mas eu sei um pouquinho. Mas isso aqui não guarda boas lembranças dessa parte, não. Qual que era a matéria que você mais tinha dificuldade para fazer? Mais tinha dificuldade foi, acho que era inglês. Foi a única vez que eu pensei em colar na vida foi inglês. A única vez que eu pensei em colar com a prova foi inglês. Até tinha feito uma cola, mas daí fiquei com remorso e joguei fora. Uma vez, acho que uma história, 7º, 6º ano, assim, que era o verbo to be lá, aquele lá assim, sabe? Bem simplesinho, e eu não sabia na época, não sei se tinha faltado aula ou o quê, mas eu não sabia que era IN, UR, X, DEIAR, sabe? É simplesinho, sinceramente, vocês sabem também. Eu tinha colado isso aqui, dando uma olhada, remorso, eu decorei. Joguei fora. Acho que tinha bastante dificuldade em inglês. Né? Se pegar o meu histórico lá, deve ser uma das melhores notas que é em inglês. Na parte do mestrado, depois, eu tive que fazer a suficiência, né? Fazer a suficiência em inglês, que é a leitura e interpretação, provei 4 vezes, se não me engano. Provei no EPG, na suficiência, provei na UTFPR, na Unicentro e na UTFPR de novo. E passei na Federal de Santa Catarina. A suficiência lá. Daí falei, se é a suficiência, o ensino médio deve ser suficiente. É nada! É só leitura e interpretação, né? Daí cheguei na primeira, foi muito mal, tinha uns 30 na UPG, que fiz o mestrado na UPG, só que qualquer lugar que você faça suficiência no Brasil, tá valendo. Chegou lá com o papel, fez como universidade, carimbou que você sabe o mínimo de interpretação, né? Chegar a 70% de ler e interpretar um texto, daí um dos textos era sobre Pokémon, mano. Eu não sabia nem o que era o texto, nem o que era Pokémon. Eu olhava lá, sabia se era uma palavra em inglês ou um nome de Pokémon. Foi no TFPR. Foi uma boa prova para fazer, mas o nível de nota, a gente nem se ficou, não lembro exato. Mas ficou. Daí, depois, lá em Santa Catarina, a gente tinha escrito para outras, mas lá em Santa Catarina, daí, é um texto sobre educação, sobre empatia. Ideal que a gente conversa sempre com os alunos, para se pôr no lugar do outro, para saber o que o outro quer, tudo mais. E foi um texto fácil de interpretar, porque a gente tinha um domínio próprio, né? Primário, do conhecimento. Daí foi fácil de interpretar e passei até gabaritei. Mas o inglês acho que foi uma das piores matérias que eu tive no ensino médio fundamental.
Mais alguma história que seja engraçada, assim, professor? Mas agora de começo eu não veio nenhuma a mente. E uma curiosidade, as histórias que você conta sempre é verdade ou tem alguma mentira? Não, são histórias, né? Uma verdade. Não, são histórias, né? Uma história, você pegar e contar a história do Saci Pererê. Vai pegar essa história. Você vai falar que é uma história de verdade. Se ela é verdadeira, eu não sei. Mas aquela é uma história. Então, algumas das histórias, elas não são mentiras, né? São invenções, né? Exagerado, um pouco. Algumas aconteceram de verdade, né? Por exemplo, essa que o professor contou para vocês, todas são verdade, né? Essas de hoje. Mas outra, quando em sala de aula, algo para puxar para o conteúdo, né? Pegar e puxar para o conteúdo uma história que talvez ocorreu de uma outra forma, mas para ligar ela no conteúdo, para ficar mais fácil a memorização dos alunos, pode ser que seja mentira, né? Mentira não, mas... Só que sai mentira de outra limitada. Não é verdade. Então, você tem que olhar isso, não pode ter acontecido. Né? É importante você dar risada, né? Dar risada. É que nem o senhor analisou do Marquinhos, né? Ele ficou bravo, mas ele ficou comigo. Falei, não, já fica bravo. Né? E, professor, para encerrar, qual ensinamento você gostaria para todos os alunos? Olha, uma coisa que eu sempre falo para os alunos quando surge um tempo e tudo mais, é que uma coisa das mais importantes da vida é o conhecimento. Ele abre portas, ele mostra caminhos para onde conseguir, e se tem algo que te leva além, que te faz conhecer outros lugares, outras pessoas, viver outra vida daquela que você pensa assim, predestinado. Isso daí é bobeira, você que faz o seu caminho. E o estudo hoje em dia é uma das principais formas de você viver uma vida totalmente diferente daquela que você imaginava quando você tinha 10, 15, 20 anos. Ou simplesmente seguir os passos dos pais. Você não seguir os passos do pai, ser a mesma profissão do pai, seja ruim, né? Totalmente contrário, isso é muito bom. Mas o estudo pode abrir outras portas, né? Pode abrir outras portas e mostrar que existem outras maneiras de você viver. Professor, mas muita gente fala assim, eu quero seguir a mesma profissão do meu pai, eu quero ficar trabalhando no meu pai. Beleza? Ótima vida. Dê certo, mas no momento que você tiver de oportunidade de estudar, você dedica estudando. Isso aqui vai ser serventia para o trabalho que você vai seguir os passos do seu pai, da sua mãe. Então, para fechar, digo, estude o máximo que você conseguir e tente abstrair conhecimento o máximo que você conseguir nos seus professores. Porque todos estão aqui para tentar dar o melhor, né? Dar o melhor. Porque, pelo menos que eu conheço, professores acomodados é uma grande minoria que tem. Todo mundo busca aqui que o seu aluno se desenvolva e cresça cognitivamente e seja melhor para ele e para a sociedade em questão. Obrigado, pessoal, por assistir. Obrigado ao profissional. Joia! Ó, só a camisa dele. Volta de novo, né, professor? Beleza, voltamos com aquela dessa aí. Valeu, povo. Tchau, tchau.